Você não aguenta mais ser a última opção de todos. Ninguém nunca escolhe você. E você não consegue saber o porquê disso. Por que todo mundo é eleito menos eu? Deve haver alguma coisa de muito errada comigo. Eu devo ter algum tipo de aleijão? Eu devo ter algum tipo de bizarrice? Eu devo ter algum tipo de imperfeição muito assustadora? Porque ninguém fica comigo. Porque ninguém me escolhe. E esses pensamentos, esses ICs, que são repetitivos, são opressores e são daninhos, ficam martelando na sua mente sem cessar. O que é que há de errado comigo? Por que será que eu nunca posso ser a escolha de alguém? No vídeo de hoje, nós vamos adentrar as entranhas dos processos, tá? Que estão por detrás desses resultados. Do fato de certas pessoas nunca serem eleitas. Por que nunca são eleitas? O que será que acontece? O que há de errado comigo? Ora, pois. Para que a gente entenda isso, a gente vai unir aqui um pouquinho do jeito que eu gosto. Vamos falar um pouco de neurociência, mas também vamos falar um pouco de física quântica. E é sempre importante falar que você pode dar o nome que você quiser. Física quântica é um nome material que deram para a espiritualidade. Na verdade, tudo é espiritual e a gente vai entender isso. A gente vai falar em termos espirituais, mas também a gente vai falar em termos científicos, né? Eu não gosto de usar essa expressão porque, enfim. Mas ok, vamos falar nos dois vocabulários a fim de atingir o maior número de público, certo? O importante é que você consiga curar isso dentro de você e eu espero que em pouco tempo você esteja caminhando ou com a sua varoa, ou com o seu varão, ou a pessoa que te apeteça. Eu espero que muito em breve você possa dar um testemunho de fé. Vamos lá. Para que a gente entenda o porquê isso acontece, a gente vai se debruçar sobre um entendimento, um dos conhecimentos que mais me chamou a atenção nos últimos tempos, que é o efeito nocebo. Irmão do efeito placebo, o efeito nocebo nos diz que a forte convicção de alguém em uma doença ou em um acidente faz com que a pessoa colha os efeitos físicos daquilo. Eu vou repetir. A forte convicção de alguém em uma doença ou em um acidente faz com que aquilo se manifeste fisicamente. Essa questão, o fato disso se manifestar efetivamente, a convicção, veja, é a convicção da doença, a convicção do acidente se manifesta de maneira real, de maneira tangível. Esse fenômeno é conhecido pelos especialistas como transtorno de conversão, ou seja, uma desordem interior que se volta contra o criador do pensamento, o criador da convicção. É algo, uma desordem, uma desorganização, uma qualidade, um transtorno que se volta contra você. De conversão. Ele converte, ele transforma, mutando, tornando tangível a realidade abstrata da mente, no caso de uma mente adoecida, de uma mente confusa. Isso, a convicção forte, se manifesta na realidade. Muito bem. Isso, né, o efeito de conversão, o transtorno de conversão, ele é tido pelos especialistas como um transtorno, uma condição psiquiátrica. Imagine você que a crença forte numa doença, a crença forte em um acidente, faz com que você possa, de fato, ficar cego. Faz com que você possa, efetivamente, ter paralisia. Faz com que você possa efetivamente ter tremores e convulsões. A crença, a ideia daquilo, da ausência daquilo, faz com que você colha os danos daquilo ali. Isso já nos era dito há muito tempo, pelos sábios, pelos espiritualistas, pelos profetas do Senhor, que há muito tempo vem nos falando em todas as religiões, porque Deus não é propriedade de nenhuma doutrina, não é propriedade de nenhuma religião. Assim como Cristo Jesus também não é propriedade de nenhuma religião. Ele é um legado cósmico. Assim, se a gente fosse falar em termos universais sobre uma espiritualidade mais elevada, os próprios orixás, os centros de Umbanda que não são sérios, existem os centros sérios e existem os centros que não são sérios. Orixá, de fato, são vibrações universais. Isso é assunto para um outro vídeo, eu não vou falar aqui. Mas eles não são espíritos, eles não encarnam, eles são aspectos, eles são atributos do Criador. Assim como a bondade, assim como a serenidade, assim como a beleza.
Os nomes dos orixás que nós temos, eles são mantras e eles se referem a uma qualidade de realidade. Acontece que esse conhecimento desceu para a terra e pessoas maldosas, espíritos maus, encarnados ou desencarnados, se apropriaram desse conhecimento, distorceram para que essa distorção e essa confusão que ele criou na mente de pessoas ignorantes pudesse servir aos seus interesses escusos. Então as pessoas, para fazerem maldade, elas distorceram toda a origem do princípio do conhecimento da coisa, assim como fazem hoje muitos evangélicos desequilibrados com a figura de Jesus, com o próprio evangelho do Cristo, que de Cristo quase não tem nada, muito pouco tem. A verdade é que muito distante está da verdade do que Cristo pregou na época que esteve encarnado. E é importante que se diga, porque a cura ela é espiritual. Porque aquele que padece não é o corpo, é o espírito. O corpo apenas só está espelhando uma doença ou uma enfermidade ou uma incoerência que acontece primeiro no íntimo, no imo do ser, no espírito do ser. Então, curando o espírito, e como a cura se dá? Por meio do autoconhecimento. É por isso que hoje a gente sabe, a neurociência sabe, que a cura é algo conversacional. Conforme você vai falando, você já vai se libertando. É como se você pegasse a água em estado líquido, em estado aquoso, e você ferve ela. E fervendo ela, você começa a modificar a velocidade da partícula, porque você está agitando ela, você está promovendo uma pressão sobre aquilo. E ela sai daquele estado e ela começa a evaporar. Ela começa a atingir um nível de ser mais sutil, porque houve uma pressão, houve uma tensão, houve um processo ali físico que aconteceu, químico, de transmutação. E ela não deixa de ser em si mesma, mas a maneira como ela se apresenta muda. Ou seja, uma coisa é eu ter um trauma vivo aqui agora. Poxa, fui abandonada, me abandonaram com 5 filhos e roubaram ainda meu carro e fizeram relações sexuais na minha cama. Olha que foto, é um trauma muito grande. Mas conforme o tempo vai passando, você vai processando, vai aquecendo isso, vai revivendo aquilo. Existe uma terapia muito interessante que chama TRG, que é uma terapia de reprocessamento de traumas. Então você vai voltando naquilo de maneira consciente, intencional, e aquilo vai perdendo aquele peso, aquilo vai perdendo aquele significado denso. E vai o quê? Se sublimando. Então o trauma não deixa de acontecer, mas a maneira como eu olho para o trauma, ela é sublimada. Esse é o processo de cura. Então a cura ela é conversacional. É por isso que sempre se aconselha médicos sérios, médicos que servem à luz de maneira mais ou menos consciente, quando o indivíduo está com um câncer, quando o indivíduo está com algum tipo de doença, qualquer tipo de doença que é degenerativa, séria, severa, eles aconselham, independentemente se é um caso terminal ou não, o que se aconselha? Olha, eu vou encaminhar você para um psicólogo. Por quê? Aqui nós vamos cuidar da parte física da coisa. Só que existe a origem da coisa, que é o pensamento. E o estado mental seu tem atuação ativa na sua regeneração. O estado mental seu, ele é dominante na sua ação. Não fosse assim, a ciência não registraria inúmeros casos de doenças terminais reais, assim, que estava extremamente avançada a doença lá, independentemente qual seja a doença, e os médicos, a medicina terrena desacreditou todo mundo, falou assim, olha, meu amigo, vai se despedindo de todo mundo que o corvo tá vindo te pegar. E a pessoa, num fervor mental, numa crença, num autodomínio de si tão forte, ela determina que dono da sua vida, né, depois de Deus, é ele. E ele determina que ele quer viver. Ele determina que ele quer se curar. E chocando a ciência, esses casos todos assim fascinantes, a pessoa não apenas se cura, como apresenta um grau de regeneração física, psicológica, emocional assustadora. Do tipo, eu não acredito que eu estou vendo você andando. 6 meses atrás, você estava no bico do corvo. Você estava com os pés, a cintura e aqui chegando no peito, dentro do caixão praticamente. Como que você está andando, pulando, dando saltos e rodopios? A forte convicção da mente dele. A forte delimitação dele. De que ele não seria vencido pela doença. Aquilo que os profetas e o próprio Cristo Jesus já nos havia dito lá atrás. Aquilo que você pedir crendo que recebeu, você já recebeu.
Se a sua mente for vigorosa o bastante, você dirá para essa montanha se mexa e ela se mexerá. Só que aí, enfim, existem muitas coisas que a gente poderia falar sobre isso. Agora a gente vai voltar para o assunto para que a gente não se perca. Vamos lá. O efeito nocebo, né? Então, é só para fechar o que eu falava. Assim como Cristo Jesus não é propriedade dos evangélicos nem dos católicos, ele é um legado cósmico para a humanidade deste mundo, bem como de todos os outros mundos reinantes aqui. Os orixás, que também são atributos do Criador, eles também são legados cósmicos, porque eles não são propriedade de Umbanda, não são propriedade de Candomblé. Inclusive, muitos centros de Umbanda, muitos centros de Candomblé. Porque o que são as religiões? As religiões são braços de Deus na Terra. Elas instrumentalizam aqueles que estão numa fase mais primária de espiritualidade. Então a religião é bonita, é muito importante, mas é primário. E em mundos evoluídos a gente não fala de religião, a gente fala de ciência espiritual. É um outro tipo de fala. A gente não fala em termos de ritualística. Ritualística em mundos celestes é o pensar elevado, é o sentir elevado. A gente não fala de acender vela, a gente não fala de fazer despacho, a gente não fala de cultuar a imagem. Isso tanto nas igrejas católicas como Umbanda, como Candomblé, não se fala em termos disso. Se fala num culto de ser ao divino criador, à origem do nosso ser, e não a aspectos isolados dele, mas ao que ele é em si mesmo de maneira total. Nós cultuamos ele dentro de nós, a ponto de nós mesmos sermos capazes de externá-lo em nós, não fora, mas em nós. Tornamo-nos nós, antenas vivas, interligando os mundos e as dimensões, interligando o Criador. Assim foi Cristo Jesus, assim foi Mahavatar Babaji, assim foi Akhenaton, assim foi Nefertiti, assim foi... enfim, inúmeros profetas, Luther King, Martin Luther King, Madre Teresa, enfim, inúmeros que a gente poderia dizer da religião não, tanto que nasceram em solo nacional brasileiro, quanto nos Estados Unidos, quanto em inúmeras localidades no globo, porque, como eu disse, eles são representantes de Deus, eles não são Deus em si mesmo, eles são representantes de Deus, e Deus não sendo propriedade de nenhum povo, é natural que ele se manifeste em todas as culturas e em todos os credos, da maneira que aqueles adeptos, que aqueles filhos entendem, da maneira que eles, no nível consciencial que eles estão, podem alcançar. É importante que isso seja clarificado para todo mundo aqui, para que se entenda que não existe distinção entre os planos. Não existe distinção entre o que a gente diz ciência e entre o que a gente diz espiritualidade. Não religião. Religião é um outro rolê, legal, tem que respeitar, mas é sim, mas para pessoas que estão ainda apegadas a uma perspectiva materializada do mundo espiritual. Tá? E aí você começa a dar uma atenção excessiva a ritos, e o que é importante, que é o principal, que é o ser, você negligencia. Então, eu acendi uma vela, eu me ajoelhei, não sei que horário, olhando pro sol, não sei que tá horário, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o seu interior tá podre, tá carcomido pelas traças e pelos vermes. Ou seja, você traz Deus na boca, independentemente do nome que você queira dar para Deus, mas o seu coração está distante dele. E isso se evidencia pela sua conduta absolutamente arbitrária. Enfim, a gente poderia falar muitas coisas sobre isso, mas só para fechar, é o que a gente poderia chamar e dizer também do cristão que na verdade é um ateu. Ele cultua Deus com os lábios, mas ele vive como se Deus não existisse, porque ele cria rivalidade entre irmãos de fé. Dentro da própria fé muçulmana, existem muçulmanos que digladiam-se entre si. Dentro da própria fé da Umbanda, existem irmãos de fé que digladiam-se entre si. Dentro do próprio catolicismo, existem irmãos de fé que digladiam-se entre si. Dentro da próprio espiritismo, existem irmãos de fé que digladiam-se entre si. Então, eles trazem Deus na boca, mas o seu coração está distante de Deus. Porque amar a Deus e ter a Deus em verdade dentro de si é pactuar de uma fé ecumênica. Ou seja, vamos focar na união e as separações a gente releva. Eu não preciso aqui ficar discutindo com você aquilo que eu não concordo com sua religião e vice-versa. Mas, independentemente disso, a gente pode se amar. Muito bem. Efeito nocebo.
Efeito nocebo, então, é essa forte convicção na doença ou no acidente, certo? O efeito nocebo chega para mim por meio de uma série da Netflix muito bacana, coreana, adoro séries coreanas, chama Além do Direito. Um episódio muito interessante que traz. E na série eles relatam um caso muito interessante. Havia uma época lá, 1950, eu anotei aqui um pouquinho os dados para eu não esquecer. Ali, aproximadamente 1950, havia um navio de carga que transportava o vinho de Lisboa para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, eles desceram todos os vinhos, tá? Porém, quando eles estavam fazendo a travessia voltando para Lisboa, um dos marinheiros ficou preso em um refrigerador. E como ele estava preso no refrigerador, ele sabia, eu irei morrer. Olha isso, que é uma história extremamente fascinante. Então, ele pega um pedaço de metal e ele começa a congelar. E ele começa a anotar nas paredes do refrigerador o que está acontecendo com ele. Já se passaram meia hora e minhas mãos começaram a gelar. Já se passaram tantas horas e eu já não sinto as pontas do meu dedo nem a ponta do meu nariz. Já se passaram tantas horas e eu já estou ficando roxo. Daqui a pouco vou morrer. E aí ele morreu. Quando os outros marinheiros foram fazer as inspeções ali bonitinho, eles abrem esse refrigerador e se deparam com o marinheiro morto e com sinais de hipotermia, de congelamento real, visível, estatelado na sua face. Só que quando eles vão observar e fazer a autópsia de tudo, eles percebem que o refrigerador estava desligado. Ele não estava ligado, ou seja, não estava congelando. Na verdade, o grau que marcava no refrigerador era de 18 graus. Não é nem de longe suficiente para matar alguém congelado. Mas ele, no entanto, apresentava sinais invisíveis de congelamento, de hipotermia severa, de queimaduras, do gelo. E aí, os médicos especialistas foram estudar e se deram conta que a convicção de que ele morreria por estar dentro de um refrigerador, ou seja, ele alimentou a seguinte ideia: eu estou dentro de um refrigerador, então eu morrerei congelado. Foi a crença nesse pensamento que o levou a morrer como uma pessoa que morre congelada. Olha isso que interessante. Olha isso que coisa fascinante. A crença, convicção absoluta. Eu estou dentro de um refrigerador. É evidente, portanto, que eu irei morrer congelado. E ele morreu congelado, ainda que não existissem condições reais de congelamento para que ele congelasse. Então, somente o fato de ele estar num cenário desativado de um refrigerador. Muito bem. O nome da série é Além do Direito. E ela fala sobre muitas coisas muito interessantes. Se vocês quiserem ler, vocês fiquem à vontade. Para agregar esse conhecimento sobre o efeito nocebo e sobre essa forte convicção e de como tudo isso atua dentro de nós, eu quero também fazer a citação de um filme recentemente que eu assisti que chama Desligue. É um filme tailandês muito interessante que fala sobre golpes na internet. Nesse filme, mostram ali um golpista que acessa esse link aqui, não sei o que, aquela coisa que eles pegam idosos, mulheres, enfim, homens ingênuos que acabam acreditando, porque eles ligam desesperados, falam, olha, sua conta foi invadida, eu preciso que você acesse esse link aqui para eu verificar se tá tudo bem. Aí ele faz uma limpa gigante na conta da pessoa, deixando a pessoa muitas vezes na falência, muitas pessoas cometiam suicídio, muitos casamentos acabavam, então é um ato de responsabilidade muito grande. Pessoas que agem assim, que são estelionatários, eles são espíritos que servem às trevas. Muitos estelionatários, na verdade, trazem traços psicopáticos dentro de si. Uma conduta altamente psicopática. Eles não ligam em alcançar o bem-estar deles à custa da desgraça alheia. Eles nem entendem isso. Para eles é meu trabalho. Se o meu trabalho, infelizmente, né, azar seu, acaba te causando algum mal, eu não posso fazer nada. Só lamento. É uma linha de pensamento absolutamente psicopática. Porque ela é absolutamente destituída de empatia e de compaixão. Ele simplesmente não consegue enxergar o outro como igual. Ele simplesmente não consegue refletir sobre o seu ato no decurso do tempo, naquilo que aquilo vai causar. Ele só pensa, eu estou trabalhando, eu sou muito bom no meu trabalho. Essa série é uma série excelente para se assistir. Porque ela traz uma realidade do mundo atualmente, infelizmente, golpes e golpistas, aquela coisa. Mas, por meio do personagem trevoso encarnado do golpista, por meio do golpista, ele traz uma perspectiva fascinante que é
o poder da mente, o poder da convicção. A gente precisa entender que mesmo os espíritos trevosos, eles são quem são porque eles são intrigantes e audaciosos, eles são destemidos e eles não têm dúvida de que eles merecem tal posto, eles não têm dúvida de que eles merecem tal mulher ou tal homem. E como eles não têm escrúpulos, eles fazem o que eles têm que fazer para conseguir aquilo, eles pisam na cabeça de que eles têm que pisar, porque para eles o fato é que embora eu não quero saber de você, eu só estou vendo a mim. Essa é uma distorção. Mas mesmo na distorção, existe um princípio real do poder da mente e da convicção. Muitas vezes a gente fala, como é que pode? Que mundo injusto? Como Deus é injusto? Como que pode essas pessoas? Elas não valem nada, elas são mentirosas, são estelionatários da fé, são estelionatários da política, são estelionatários do que quer que seja, brincam com a fé alheia e ficam bem. Eles ficam bem porque eles estão atuando dentro de princípios universais. Só que existe um princípio que ainda predomina, que é o do livre-arbítrio, não é verdade? Então as pessoas precisam fazer as suas escolhas. Todo mundo está sendo testado a todo tempo. Enfim, eu não vou entrar nessa seara aqui agora. O fato é que, dentro do filme e dentro da vida real que a gente vivencia, ele traz um conceito muito grande desses trevosos encarnados, desses espíritos que servem ao mal, que servem a Mamon, que é o poder da mente que eles usam sem medo nenhum de usar. Então, até mesmo com o espírito que serve às trevas, a gente pode aprender muito. Por isso é importante a gente não se fechar, porque mesmo o espírito trevoso que está ali sentado no colo do capeta, ele tem muito conhecimento a nos passar sobre convicção, sobre autoimagem, sobre autopercepção. Eles têm uma perspectiva de si totalmente degenerada, distorcida? Sim. Mas, apesar disso, algo de verdade ainda prevalece. Algo de verdade ainda prevalece. É sobre isso que a gente vai falar. No filme, o líder da quadrilha de estelionatários, que treina outros estelionatários para dar golpe. Olha para você ver onde não chega a crueldade humana contra os seus iguais, contra os seus irmãos. Ele chega e uma vez ele tá dando uma bronca nos golpistas menores, porque eles fingem que eles são os policiais. Então é tudo esquematizado. Então tem uma mocinha que liga pra dar um alarme. Ai, olha, a gente viu aqui que tem uma irregularidade na sua conta. Eu vou te passar pro policial fulano. Aí o policial falando, nossa, sua situação é muito séria, eu vou te passar para o coronel. E aí o coronel, que era o líder, terminava de fechar o golpe. Falava assim, olha, você realmente tá numa situação difícil, você vai ter que clicar nesse link aqui pra gente verificar se tá tudo certo. E aí o golpe se consumava. Então, passava por 3 escalas de poder. Só que aí, ele falava uma coisa para os seus subordinados. Vocês precisam treinar todos os dias. Vocês precisam se convencer de que vocês são policiais. Vocês precisam ter certeza que vocês são policiais, porque se existir alguma milimétrica dúvida sobre a integridade do que vocês são, do que vocês fazem, que é ser polícia, entre muitas aspas, vocês não serão capazes de convencer os nossos bodes, né, as nossas mulas ali, que desprezam as pessoas. Vocês não serão capazes de convencer as pessoas de que vocês são. Se não, vocês não tiverem convicção de que vocês são policiais, elas não vão se convencer. Aí tem um momento muito interessante no filme que o golpista cai em um golpe. Porque sempre tem alguém que percebe que é um golpe e começa a gravar, começa a tirar sarro deles. E aí ele entra numa live, grava o rosto do bandido e joga na internet. É um momento muito, muito interessante. E ele fica revoltado. E ele começa a descer o cacete em todo mundo que veio antes dele. A culpa é de vocês. Vocês são preguiçosos. Vocês não ensaiaram, vocês não estudaram, vocês não acordam cedo. Vocês têm que se convencer que vocês são policiais. Nem vocês acreditam que vocês são policiais. Antes de convencer, vocês têm que acreditar. Como você espera convencer se você não acredita? Olha, que aula! Que aula de domínio próprio! Que aula de mentalismo! Que aula de fé! Que aula! Porque o que Cristo dizia quando ele promovia as curas? Não sou eu que curo. A sua fé o curou. Você quer ser curado? Ele perguntava. Porque se a pessoa não queria, não tinha para que fazer o procedimento, porque ela iria criar uma restrição mental. E aí, a irradiação de Cristo sobre ela, de Deus sobre ela, não iria ser consumada. Então, ele disse, você quer? Quero. Então, você está aberto? Estou. Você acredita que você pode ser curado? Acredito. Você confia? Eu confio. Ok. Era curado. Meu Deus, ai, veja a bunda do Cristo. Aí o Cristo falava, opa. Minha bunda não. A tua fé o curou. Beija a sua bunda mesmo. A sua fé o curou. Vá em paz. Vá e não peques mais. Vá e não volte a incorrer no erro. Qual era o erro que Cristo dizia?
Muitas pessoas vão dizer a traição, pessoas vão dizer o roubo, mas é mais profundo que isso. O erro a que Cristo advertia, cara, que não voltasse a se repetir, era a dos padrões de pensamento que levava à traição, que levava ao roubo, que levava ao homicídio. Olha isso. Então ele não dizia não volte a roubar, não volte a matar. Ele dizia não peques mais. Só que o pecado, ele nasce no pensar. Ele é antecessor ao ato. Então, o pensamento, por meio do pensamento, a gente pode pecar sim. O simples pensamento já configura para a espiritualidade maior erro. Porque vontade de matar já é intenção assinada e já é intenção factuada. Vontade de trair já é a traição acontecendo. Vontade de atentar contra a sua própria vida já é você atentando contra a sua própria vida. Existem muitas coisas que no decurso do tempo nós vamos abordando nos vídeos, porque são muitas coisas para serem faladas e vocês são muitos de vocês, digo de maneira respeitosa, são muito ignorantes sobre a realidade que nos cerca. Muitos de vocês acham que é absolutamente plausível você ficar escutando músicas de degeneração sexual, ficar assistindo filmes complicados, ficar se entorpecendo com todo tipo de lixaiada, mas você vai na missa aos domingos e você acha que uma coisa não interfere na outra. Outro dia tinha um amigo, tempo atrás, estávamos trabalhando e aí entrar umas funkeiras lá, mas assim, funk do pior nível, baixíssimo nível, assim, uma coisa pavorosa. E eu não podia ficar nesses ambientes, porque eu passava muito mal. Agora eu tô mais equilibradinha nisso, mas na época eu passava muito mal com a densidade do rolê. E eu falava, não tem condição. Primeiro que eu não gosto, segundo que faz mal, muito mal. Aí eu saí, fui ficar lá fora e falei assim, ó, vê aí, depois tudo. Aí esse meu amigo, ele era do candomblé, ele é do candomblé. E eu mencionei com ele e me assustei, né? Como é que pode um garoto que é médium, que tá desenvolvendo espiritualmente, achar plausível estar num ambiente como esse? Ele também poderia sair, ele não precisava ficar lá. E ele falou assim, não, eu vou nos lugares, depois eu vou lá e me limpo. Isso é uma ilusão. Se isso acontece, é evidente que o centro onde ele está frequentando, os espíritos que estão ali, eu não vou dizer todos, mas em sua maioria, são espíritos trevosos, é um centro precedido pelo mal. Isso não existe. Um centro sério vai advertir os médiums de que eles têm que tomar absoluto cuidado nos ambientes onde eles vão. E todos nós somos médiums. O que é ser médium? Ser médium é ser o medianeiro, o intermediário entre os mundos. Todos nós somos influenciados sem cessar pelos espíritos que nos circundam sem cessar igualmente. Todos nós inspiramos uns aos outros. Nós inspiramos os desencarnados, como os desencarnados igualmente nos inspiram pensamentos mais ou menos bons, de acordo com a nossa matriz. O espírito é sujeito ao profeta. Mas se o profeta não sabe que é profeta, se o profeta tem dúvida sobre a sua índole, sobre a sua conduta, ele se torna fortemente suscetível a inspirações malévolas, porque ele não sabe quem ele é. Então, fica aquela pergunta: quem é que toma conta do seu corpo? Quem é que toma conta da sua vida quando você se ausenta? Quando você não está presente, quando você não sabe quem você é, quando você abre margem para pecar em condutas e comportamentos, quem toma conta para você? Quem está aí? Olha que pergunta fascinante. Que pergunta interessante. Então, assim como nos diz no filme Desligue, como você espera convencer alguém se nem você mesmo acredita que você é um policial? Mas aí eu digo para vocês, como você espera convencer alguém de que você é digno de ser escolhido, que você é digno de ser amado, se nem você mesmo não acredita que você é digno de ser amado ou escolhido? Como você quer ser amado se nem você acredita que você é digna de amor? Como você quer enriquecer se você não acredita que você é digno de enriquecer? Como você espera ser escolhido se nem você mesmo se escolhe todos os dias? Como é que você quer se irritar com as pessoas que te cercam? Se você mesmo não faz o mínimo por si mesmo. Então a sua forte convicção de que você não é merecedor, de que você é uma pessoa digna de piedade, de que você é imundo, de que você é uma pessoa canalha, que você é uma pessoa suja, uma pessoa não sei de que jeito, o que quer que passe na sua cabeça, a sua forte convicção nisso manipula a realidade ao seu redor e você colhe os efeitos reais disso, ainda que isso não seja verdade. Você não é sujo, você não é podre,
Você não é feio, você não é burro, você não tem nada de errado com você. Errado, eu digo, claro, todos nós estamos aqui para melhorar. Podemos melhorar, mas você mesmo em essência, não existe nada de errado com você. Você só precisa tirar a ilusão de que existe algo de errado com você. Você só precisa tirar as corrupções do pensamento. De modo que não existe nada que você precise mudar. Você só precisa entender que não existe nada para ser mudado, só retirado. A ilusão precisa ser tirada. A ilusão precisa ser retirada. Eu não vou dizer para você que você tem que ser amor. Caramba, você é amor, você é fruto dessa fonte. Tal pai, tal filho. Você só precisa tirar a ilusão de que você não é isso. Eu não vou dizer para você que você é digno de amor e tal. Isso é óbvio, você que tem que saber. Você precisa tirar a ilusão que você se convenceu em algum momento da sua vida, se não nessa vida em outras, de que você não é digno. De que você não é merecedor. A ilusão precisa ser retirada. A ilusão precisa ser tirada. Você precisa rever, portanto, seus conceitos. Você precisa rever, portanto, as suas ideias equivocadas a seu próprio respeito. E assim como o efeito nocebo no mundo da medicina, existe o efeito da neuroplasticidade, que a gente poderia chamar também, que atua na nossa vida. Isso acontece porque tudo é mente, tudo é eletromagnetismo. Tudo é o efeito do eletromagnetismo tornado visível. O pensar se desdobra por meio da eletricidade. O magnetismo, o poder de atrair a realidade ou de repelir a realidade, ela se dá por meio das emoções. As emoções, que se referem ao atributo feminino de Deus, que tem a ver com o poder de atratividade e repulsão, feminilidade, isso, nos homens, nas mulheres, no mundo, em tudo. Aquilo que você repele para você ficar bem, aquilo que você atrai para você ficar bem, para você se proteger, tudo isso é o feminino tornado visível na criação. E o movimento que vai para frente, fazendo as devidas ligações, isso nós chamamos de atividade. É o fluxo da vida fluindo sem cessar. É a eletricidade, é a condução, é o direcionamento, é o masculino dentro de todos nós. Perceba que o feminino, ele está condicionado à direção do masculino. E é por isso que dizem, observe os seus pensamentos. Não fique pensando se existe algo de errado com você. Observe quais são os pensamentos que você tem animado nesses últimos tempos a seu próprio respeito. E comece a cancelar, com comando, com convicção, tudo que é mentira. Não aceite como realidade ideias que desmereçam quem você é. Ideias que desmereçam o seu anseio pessoal de constituir uma família, se esse for o seu caso. Não aceite ideias que sejam contra a realidade. A realidade de que você é amor, de que você é beleza e de que lá dentro de tudo é pureza também. Você só precisa tornar a origem do seu ser, olhando para dentro e para cima, ao invés de olhar para baixo e para fora, como diz o nosso querido professor teólogo Lucas Skudler. Queridos, eu espero que o vídeo de hoje tenha tocado no fundo de cada um de vocês. E que assim como essas histórias que nós contamos no dia de hoje, vocês possam refletir um pouco mais sobre as próprias vidas de vocês e se abrirem um pouco mais para entender que tudo nasce na nossa mente. Não existe nenhum Deus que não queira a sua felicidade. Isso é ilusão. E você precisa arrancá-la fora. Se o seu olho esquerdo te escandalizar, arranque-o e o atire para longe de ti. É melhor que se perca um de seus membros do que seja todo o seu corpo prejudicado. Isso é mais profundo do que parece. Se uma crença te escandaliza, se uma crença te perturba, se uma crença te afasta de Deus, se afasta do propósito de Deus para você, e o propósito de Deus para você é a mais absoluta prosperidade, arranca essa crença e joga para longe de ti. É melhor que o seu ego perca. É melhor que o seu ego seja abalado do que a sua alma lançada ao inferno. Existem muitos níveis de inferno que a gente fala.
O inferno, nesse caso que eu estou falando, é o inferno da solidão. É o inferno do peso da ideia de que você não é merecedor. É um peso que castiga. Eu sei bem. É cruel, é daninho, é pesado. Arranca esse olho esquerdo, essa mentira, essa ilusão. O fato é que vocês estão há muito tempo atados a essas falsas ideias. Algumas crenças são como parte do corpo de vocês. E muitos de vocês irão relutar por muito tempo para se verem livres dessas crenças. Mas como diz Cristo em suas cartas, o livro Cartas de Cristo, leiam todos, são só crenças. Só que quando você começa a olhar de verdade para as crenças e para a estrutura da mente e da psique, você começa a perceber a engenharia da crença na nossa vida. E como é difícil, muitas vezes, se libertar de muitas delas. Às vezes você acha que você não tem uma crença. Você fala, não tem nada a ver. Mas aí Deus vai fazendo acontecer coisa. Vai acontecendo coisa pra caramba. E aí você começa a perceber que, meu Deus, eu estava cheio de crença. Eu estava vivendo uma vida de absoluta ilusão. Eu achava que eu era livre. Eu achava que eu não tinha condicionamento. Eu achava que a religião não me pegava. Eu achava que eu não era religioso. Às vezes a pessoa é ateu. Você fala, eu achava que eu era ateu. É ateu na fala. Mas tem uma conta totalmente religiosa. Cheio de castrações, cheio de limitações, cheio de imposições autodilacerantes, autolimitantes. Por causa do que alguém disse. Mesmo a nossa ciência, que até hoje nega a Deus devido à arrogância dos seus cientistas, mesmo eles estão condicionados por uma crença religiosa. Porque eles negam a Deus? Porque eles fazem de Deus uma ideia antiga e arcaica de um velhinho de cabelo branco com a bengalinha atrás da lua. Deus não é isso. Eles nunca pararam para entender a Deus como uma inteligência suprema que atua sobre todas as coisas. Eles mesmos estão limitados pela religião. Que ironia, não é? Que ironia. Interessante. Muito interessante. Queridos, essa é a reflexão do dia de hoje. Então, não estejam mais atrelados e apegados a falsas crenças. São só crenças. Vai doer. Vai ser difícil, porque às vezes você está acostumado. É mais fácil você achar que você é uma pessoa repulsiva do que você achar, não, eu não sou repulsiva, eu sou capaz, e se curar. É mais fácil continuar como está. Mas se você verdadeiramente se cansou, erga a sua cabeça, eleve o seu coração e o seu pensamento ao Criador. Ele tudo pode. Se você mesmo não tem força por si mesmo para sair disso, peça a Ele, porque Ele é a fonte de todo poder. Se você não pode, Ele pode. Peça a Ele que divida com você a sua força. Diga, Senhor, empreste-me a sua força. Empreste-me a sua fé. Porque hoje eu estou fragilizado na minha fé. Hoje eu estou fragilizado na minha força. Empreste-me a sua força. Empreste-me a sua fé. Empreste-me a sua confiança. Empreste-me o seu amor próprio. Que não é egoísta, mas universal. É um amor tão grande, porque ele sabe que se eu sou Deus, que estou tomando conta do universo infinito, se eu ficar mal, aí acaba o game. Aí o game vai acabar. Então eu tenho que ter controle de mim. Tem que me amar também. Eu só posso amar esses tadinhos, né? Muitos deles aí, um assassino, outro é pedófilo. Eu tenho que amar. Porque se eu não amar essa gente, aí que o game acabou. Então ele ama. Ama o pedófilo, ama o assassino, ama o luxurioso, o lascivo, ama o feicenilo, ama a todos, sem cessar. E dá oportunidade para que eles se redimam, para que eles se curem e voltem para Ele. Ele só pode fazer isso porque Ele se ama muito. Porque se Ele não se amasse, Ele não seria capaz. Então Ele não guarda nada, Ele não ressente nada. Ele nem enxerga as coisas da maneira como a gente enxerga. Porque se ele fizesse as coisas da maneira como a gente faz, não existiria mundo, não existiriam espíritos. Porque ele mesmo chegaria à conclusão de que ninguém é digno. Só que não é assim que ele enxerga. Ele enxerga de maneira eterna, de maneira infinita, lá longe no infinito. Para Deus, passado e futuro são um eterno presente, um eterno agora. Tudo é um eterno agora.
Assim você que escuta esse vídeo agora e tá aí sofrendo, ai meu Deus, por que ninguém me escolhe lá, ouvindo, e encontrando força através desse vídeo? Você agora, e você, anjo, arcanjo, querubim, serafim, e todos os ins que existem, porque não para no serafim, a evolução é infinita. Você agora e você lá, totalmente evoluído, totalmente criador de mundo, arquitetos de universo, uma evolução imensurável para nós. Não sabemos, o que é isso? Que qualidade de consciência é essa? Chegaremos lá. Um dia saberemos também. E um dia falarão de nós, uma população assim como nós até aqui hoje atrasada, uma população assim que estará no nível que até está hoje, dirá, nossa, existem arquitetos, e os arquitetos seremos nós. Nós seremos os arquitetos. Nós seremos os arquitetos de mundo. E se referirão a nós e falarão, eles têm uma qualidade de consciência que a gente não conhece. Só que essa versão minha já existe. Olha que loucura. E aquela versão minha que era repudiosa, que era repulsiva, que era odiosa, digna de piedade, mas muitos poucos conseguiam ter piedade devido às atrocidades que eu praticava naquela época, existe agora. Aquela versão mais repulsiva, a versão melhoradinha agora e a versão celestial. E todos os intermediários dentro de tudo isso. Porque Deus é. E Ele está em todas essas etapas com seus filhos. Porque não existe abandono no universo. Você precisa, então, desapegar. Desapegar da ideia de que você merece sofrer. Desapegar da ideia de que você é merecedor de toda dor, de todo ultraje. Desapegar dessa ideia, dessa imensurável ilusão. Desapega disso. É só uma crença. E não tem correlação nenhuma com a verdade. Mesmo aquilo que você viveu de verdade. Quando você para e reflete sobre aquele momento de muito amor com o crush do passado, que você queria que tivesse sua vida, ou a humilhação que você viveu com pai, mãe, etc. Mesmo quando você para refletir, você sente seu coração inflar porque você está revivendo. Onde está o pensamento, lá está o espírito, porque é o espírito que pensa. Então você começa a adentrar dobras temporais com o pensamento e nem percebe. Olha como o ser humano é poderoso e não se dá conta do poder da sua mente. Quantas pessoas adentrando dobras quânticas do tempo, inconscientemente, sem cessar. Porque se soubesse, atuaria sobre a lembrança e diria, eu perdoo você. E diria, isso já não me afeta. E mudaria com o pensamento, assim, a realidade observável que ele está lembrando. Então, lembrei que meu namorado me traiu, me traiu 20 vezes, aí toda hora lembra. Então, em vez de ficar, ou seja, vivendo aquilo de novo de maneira inconsciente, lunático, neurótico, maluco, a pessoa ia atuar sobre aquilo, imediatamente. Então, ela voltou para o passado, ela ia liberar amor. E aí, ela aqui, ela ia ajudar ela lá. Olha isso que dá para fazer. Vocês não usam a mente de maneira inteligente. Não usam a mente de maneira inteligente. Porque se você cura um passado longínquo, você cura todos os danos que são oriundos desse passado. Às vezes você está sem dinheiro por causa de uma crença que você alimentou lá no passado, dessa existência ou de uma outra. Olha isso que loucura. Olha isso que interessante. E às vezes você está lembrando sem saber que está lembrando. Essa crença que você tem de que você não é merecedor é fruto dessa crença do passado lá atrás. Que você sofreu, que você pagou, enfim, não importa. E você está preso nessa ideia de que eu não mereço. Desapega o LX. Desapega. Já foi. Chega. Deu. Tem que viver aqui. Tem que viver agora. Chega desta loucura. Vocês têm que falar para vocês mesmos. Vocês têm que se ordenar. Assim como a mente vigorosa dos exemplos que falei no início do vídeo, de pessoas que desacreditaram a ciência, que haviam sido desacreditados pela ciência, que iriam morrer em alguns dias, e foi passando dia, meses, anos, e a pessoa está ótima. A pessoa enterrou o médico que tinha desacreditado dela. Ele foi tão co-criador da sua realidade que ele se recusou a aceitar aquilo. Porque ele sabia que a doença era uma ilusão. Sabia sem saber que sabia.
ou sabia conscientemente. E ele rejeitou aquela ilusão de que ele não tinha cura. Porque tudo é cura. Porque, na verdade, a doença não existe. Existe o doente, não a doença. E aí, quando ele entende que não existe doença, só o doente, ele fala, então, doente não serei eu, não. Eu declaro que estou curado. Eu sou fruto de uma fonte que é pura cura, puro amor, não tem doença ali. Como é que eu posso ser doente? Não sou. Então, acabou com isso. Olha que sabedoria. Como diz Cristo nas cartas de Cristo, vocês precisam olhar as coisas que cercam vocês e entender o que vocês olham. Vocês falam de coisas as quais vocês não compreendem, mas querem colocar a cara na internet e dar consulta. Querem colocar a cara na internet e dar palestra. Querem colocar a cara na internet para falar de coisas que muitas vezes vocês não vivem. O problema não é bem esse. O problema é vocês não quererem viver. A espiritualidade, Deus, não pede perfeição, mas ela pede coerência. É o mínimo. É coerência. Arrisque-se a viver aquilo que você está pregando. Isso é dignidade. O nome disso é honra. O nome disso, a honra, né? É o núcleo da masculinidade de Deus. Que é aquele aspecto de Deus que nos diz, direi eu e não cumprirei? Ora, como você quer falar de algo que você não vive? Você não tem que ser perfeito naquela vivência, mas você precisa estar se dedicando, pelo menos, para que você possa entender o processo das pessoas que você quer instruir. Ou você acredita num Deus que é puro amor e pura bondade, pura justiça, e que perdoa, que não guarda rancor, que não condena nada, que entende, mas que ensina. Ele não é permissivo de maneira nenhuma. Se fosse, não amaria. Não é isso? Ou você acredita nesse Deus, a origem do seu ser, ou você acredita que você não presta, ou você acredita que você não é digno de amor, ou você acredita que você não é digno de riqueza, ou você acredita que uns nasceram para sorrir, para chorar, aliás, enquanto os outros estão rindo. As duas coisas juntas não dá. Não é possível servir a dois deuses. Então, repito, se o teu olho esquerdo te escandalizar, arranca-o e o atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um de seus membros. Perca uma dessas suas crenças. Ai, mas eu vou perder amigo. Perca os amigos. É por conta da crença que você tem os amigos? Então eles não são amigos do seu espírito. São amigos de uma ilusão sua. De um clichê de você. Então, pode se perder. Ai, porque eu não quero. Arranca o olho. Arranca a crença e atire para longe de ti. É melhor que se perca um de seus membros. Ou seja, tudo que a crença te deu de bom. Que às vezes você não quer soltar a crença porque ela te deu alguma coisa de bom. Às vezes ela te deu uma comunidade. Eu falei aqui outro vídeo de mulheres que abraçam a ideologia feminista que foi sendo corrompida por dentro há muito tempo, pelas trevas, para colocar homem contra mulher, mulher contra homem e uma série de outras coisas que a gente poderia dizer. Eu vou fazer um vídeo para falar só disso muito, muito em breve. E elas não querem abrir mão do feminismo, não porque elas não queiram abrir mão do feminismo. É porque elas têm receio. O receio delas é o quê? É se voltarem contra elas. É o peso da sociedade que está pesando. Ou seja, ela não está indo para frente por medo. Medo. Ela se sente obrigada, ela tem medo de ser punida. Já falei aqui. Quais são os artifícios maiores de manipulação? Que inclusive a religião usa muito. Medo, punição e obrigatoriedade. A religião usa isso, a política usa isso, e assim grupo fica contra grupo, e assim você faz um grupo não falar com outro grupo, porque se você falar com ele, você não é mais da gente. Aí entra essa imbecilidade humana aí, que não leva a lugar nenhum. Uma bobeira. Mas é aquilo, né? Dividir para conquistar. É uma bobeira, é uma imbecilidade, mas existem pessoas aí que estão ganhando à custa da sua inimizade com o seu melhor amigo, à custa da separação do seu casamento com o seu marido, porque ele votou nele, eu votei naquele, aí a gente não pode viver junto, taca a pedra na genier. Você tem que entender o que vocês querem, tem que ser um pouco mais coerente na vida. Esse é o mal desse mundo. Pratique então a honra, a impecabilidade da palavra, o aspecto de Deus que nos diz, direi eu e não cumprirei. Ele não pede perfeição, mas ele pede coerência. Tudo bem, fale dele, falando você vai aprender, ok?
mas se esforce um pouco mais para estar em alinhamento. Porque conforme você vai ganhando luz e brilho e Deus vai abrindo as portas para você, as pessoas vão querer saber mais. E você precisa ter o que dizer. Só que você não saberá o que dizer se você não estiver vivendo o que você tem que viver. Você tem que passar pelo deserto do Saara para entender o sol sobre a pele, o calor na garganta, a garganta seca. Tanto isso é verdade que Cristo se fez carne. Ele saiu lá das paragens celestiais ao qual ele vivia, ele já não tinha corpo e vinha em corpo átmico. Encarnou 10 séculos para caber nesse corpo. 10 séculos. Olha a evolução desse cara. E ele fez questão de vir. E vindo, ele sentiu na pele o que esse povo passava, para que pudesse instruir melhor esse povo. Então, quando ele dizia, ele sabia o que ele estava dizendo. Então, quando ele dizia que ele era filho do homem, era porque ele se fez carne, para que nenhum homem pudesse dizer que ele pode porque ele era filho de Deus. Ele não dizia, eu sou filho de Deus. Ele dizia, ele era filho de Deus, mas ele dizia, eu sou o filho do homem. Eis que o filho do homem fala. Eu sou filho de vocês. Eu tenho a mesma origem que vocês. E eu faço as coisas que eu faço. Porque mesmo sendo parte de vocês, eu sou oriundo do alto. Mas eu vim e eu entendi o que vocês passaram. Eu passei fome, eu passei ansiedade por conta dos impostos dos romanos. Eu me deitei com prostitutas. Eu fui vagabundo uma fase da minha vida. Eu fui arrogante. Fui chato pra caramba em algumas vezes. Fui. Mas eu me libertei de tudo isso. Quando eu me lembrei a minha origem. E entendi que ou eu acreditava no Deus amor, ou eu acreditava no Deus ira. E se eu acredito no Deus amor, eu tenho que entender que eu sou fruto do mais alto amor. Então todos os projetos para a minha vida são fruto desse imensurável amor. E quando ele aceitou a origem de quem ele era, quando ele arrancou fora o olho esquerdo, o direito, a mão, a perna, o pé, que escandalizava a sua origem, ele pôde fazer aquilo que ele fazia, porque já não era ele quem fazia, mas o Pai que fazia através dele. Olha isso que bonito. Olha isso que coisa bonita. Assim acontece. Assim acontece. Livre-se dessas crenças que te escandalizam. Não importa o que essas crenças tenham trazido para você. Você ganhou algum benefício, sem sombra de dúvida. Só que agora você está querendo ir para um nível que você não pode mais seguir com essas crenças. Então você vai ter que fazer uma escolha. Se elas ficam, você não vai. Se elas vão embora, aí você vai para frente e para cima. E para dentro de si mesmo. É isso, queridos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.